Olá, queridos, bom dia, paz a todos. Glória a Deus. Bom dia, sejam bem-vindos. Que bênção estarmos aqui mais um tempo, mais um período juntos. Glória a Deus. Vamos orar, amados, para a gente estar iniciando essa live em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado por essa live. Obrigado por esse tempo, Senhor, tão precioso que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Senhor, nesse período. Fala conosco, Pai, aquilo que está no seu coração. Nós queremos, ó Deus, aprender, Pai, de Ti e continuar aprendendo de Ti. Lava, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Limpa-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, estar mais íntimos de Ti. Queremos, Senhor, estar na Tua presença, viver na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos aprender de Ti e viver por meio de Ti. Que nós possamos crescer cada vez mais, ó Deus, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, para que nós possamos vencer, Pai, as nossas guerras. Sem a Tua presença nós não conseguimos fazer nada. Sem Você, Senhor, nós não podemos nada. Dependemos de Ti, Senhor, 100% da nossa vida. Não nos permita crescer, Pai, demais, no sentido de autossuficiência, mas que nós venhamos a diminuir, Pai, e que o Senhor venha a crescer. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que cuida e zela dos seus filhos. Obrigado, Jesus. Te amamos e te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Como que vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem nessa manhã, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos continuar falando do tema de batalha espiritual. Aperta esse cinto aí, guarde o coração para que você possa aprender aquilo que o Espírito Santo vai ministrar em nosso coração nessa manhã. Nós falamos algumas lives passadas sobre conhecer o seu inimigo e nós não conseguimos abordar todos os pontos de como é esse inimigo. E eu queria, querido, passar alguns pontos para vocês de como que o diabo, como que é a mentalidade dele, como que é o seu pensamento, como que é os seus objetivos, os seus alvos, o que que ele quer, o que que ele deseja, qual que é o objetivo dele. Deixa eu ler para vocês. Quem quiser anotar aí, anote esse texto, tá? Ezequiel, capítulo 28, versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 13, tá bom? A partir do versículo 13. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Preste atenção no que você vai aprender nessa live. Amém? Não perca, querido, não perca nenhum momento dessa live, para que você possa reter, absorver tudo aquilo que o Senhor quer te ensinar nessa live em nome de Jesus, tá bom? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Glória a Deus. Vamos lá? Preste atenção, versículo 13. Aqui, querido, só para você entender, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui, nós já vamos ler a palavra de Deus. Esse texto... Muitos textos da Bíblia, talvez você não saiba dessa informação e eu preciso te ensinar. Tem pessoas que já são mais maduras na fé, que já conhecem, já têm essa informação. Tem outras que não têm essa informação. O meu público na internet é para todos aqueles que são leigos na palavra e também quem são professores, teólogos, não importa. A revelação de Deus é para todos. Amém? Eu quero que você entenda que esse texto, ele está dizendo a um rei chamado Tiro, só que ele não é só um texto a esse rei, mas é um texto que ele vai para duas finalidades. É um texto que ele tem duas essências.
falar sobre um rei, só que também falar sobre Satanás. Amém? Entenda isso aqui. Ele está citando, sim, o rei de Tiro, porém, o próprio Ezequiel, o profeta, está falando profeticamente como que é outra pessoa. Está se referindo a outra pessoa. Até porque, no texto, é impossível que isso aqui seja um homem. Por que não pode ser um homem essa linguagem? Você vai entender, estava no Éden, jardim de Deus, te cobrias com pedras preciosas. Você vai ver aqui tudo o que eu estou falando. Então nós vamos falar aqui sobre Satanás, sobre como que é o seu coração, o seu desejo, aquilo que está no coração do diabo desde quando, né, assim ele teve a sua queda. Eu quero falar um pouco isso com vocês hoje, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o nosso inimigo. Tem pessoas que brincam, querido, com Satanás, tem pessoas que brincam, não, o diabo deixa ele lá no canto dele que eu fico no meu. Não existe isso. Isso não existe. O diabo, ele é um ser maligno, ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu o poder, a unção, ele perdeu tudo de Deus. Hoje só resta um ser extremamente vil, terrível, é um ser maligno, aonde só existe maldade e tudo que ele faz, todos os últimos dias da vida dele, será para destruir os filhos de Deus. Não tem mais nada para ele fazer, ele não tem o que fazer. Tudo que o diabo faz e tudo que ele vai fazer é destruição. Ele sabe que o tempo para ele está se apertando, está encurtando. Jesus está voltando e quando Jesus julgar toda a humanidade, inclusive os anjos, os demônios, Satanás também irá ser julgado e ele será lançado no lago de fogo que arde com enxofre para toda a eternidade. Amém? Então, ele já sabe. Profeta, você pode me dar uma base bíblica de como ele já sabe que ele vai ser jogado no lago de fogo? Querido, é claro. A Bíblia conta... Eu já vou entrar no texto com vocês, mas é importante que vocês compreendam isso. A Bíblia conta que quando Jesus foi expulsar o demônio daquele gadareno, ou daqueles gadarenos, né, melhor dizendo, eram dois, aqueles dois endemoniados, a Bíblia diz que quando Jesus pisa o pé para fora do barco, aqueles demônios vieram até Jesus e falaram, você é o Filho de Deus, você veio para nos atormentar antes do tempo? Você está entendendo? Você veio para nos atormentar antes do tempo, o diabo já sabe o fim dele, já sabe o que vai ser, o que vai acontecer com ele, o que vai ser como os objetivos de Deus, e a palavra de Deus não muda. Isso vai acontecer com ele. A minha irmã Fabi falou, ele mora no Lago de Fogo. Não, Fabi. Ele não mora no Lago de Fogo, ele mora no inferno. O inferno é uma coisa, o Lago de Fogo é outra coisa. Lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que o inferno será lançado junto com Satanás no lago de fogo. Ou seja, hoje o diabo tortura as pessoas no inferno, faz tudo o que você nunca imaginou o diabo está fazendo com as pessoas no inferno. Mas chegará um tempo em que todos serão lançados no lago de fogo. Isso diz lá em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler com vocês, podem ficar tranquilos, vocês vão entender isso aqui. Mas a princípio, eu quero que você entenda que o diabo, ele não tem tempo a perder. E todo o tempo que ele utiliza é para destruir a vida do ser humano. O ponto que eu quero que vocês entendam hoje é conhecendo o seu inimigo. Eu quero falar hoje somente sobre Satanás. Eu quero que você entenda os seus propósitos, os seus desígnios e como que ele caiu e o que gera no coração dele para que ele possa concluir os seus objetivos. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então não confundam inferno com lago de fogo. São coisas totalmente diferentes. Tudo bem? Pós-julgamento, o inferno, os demônios e as pessoas que seguiram Satanás e os seus demônios, todos serão lançados no lago de fogo. O inferno é agora. Se uma pessoa morrer hoje sem salvação, sem a presença de Deus, ela vai morrer hoje e irá para o inferno. Hoje. Assim como se uma pessoa morrer hoje na presença de Deus, ela morre hoje e vai para o seio de Abraão. Amém? Profeta, o que é esse seio de Abraão? É um local, querido, ainda não é o terceiro céu, ainda não é a morada, mas é um local específico, onde essas pessoas estão descansando em Deus, estão ali na presença de Deus, mas ainda não é a morada celestial, ainda não é o local aonde nós vamos passar a nossa eternidade com Deus. Tudo bem? Quando Jesus contou aquela parábola do rico e do Lázaro, o rico foi para o inferno. E o Lázaro, que era o pobre, morreu e foi para o seio de Abraão.
Então esse lugar ainda não é o céu, é um local específico, é um lugar de paz. Eu creio que é um lugar lindo, onde você também vai estar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, na presença de Cristo, porém ainda não é o céu. Tudo bem? E uma pessoa que vai para o inferno ainda não é o lago de fogo. Amém, queridos? Ainda não é o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A Bíblia diz que é a segunda morte. Profeta, o que é a segunda morte? A segunda morte é a separação de Deus para toda a eternidade. É uma separação de Deus e não tem mais volta, não tem mais o que você possa fazer, não tem mais o que você vai fazer, você irá para toda a eternidade ser separado de Deus. Isso aqui, querido, é muito sério, isso aqui é muito triste. Tem pessoas que morreram hoje, morreram ontem, que não tem mais volta. Vocês que estão aqui na live, a gente está aqui com 200 e poucas pessoas online, vocês estão tendo o privilégio de ouvir uma verdade que poucos estão falando lá fora. Ninguém mais fala sobre inferno, ninguém mais fala sobre dor, sobre o lago de fogo, ninguém mais está alertando o povo sobre o pecado. As pessoas estão acostumadas nos seus pecados. Pessoas estão se entregando à imoralidade sexual e como se tudo fosse normal. Querido, não é normal. A Bíblia está te alertando, como profeta do Senhor, eu estou aqui te alertando. Esse lugar é real e você não pode dar o braço a torcer por diabo para que você não vá para lá. Eu não estou aqui querendo te colocar medo, eu estou te alertando. Eu estou te alertando que esse lugar é real. Assim como Cristo pisou nessa terra, assim como grandes profetas pisaram nessa terra e alertaram o povo do juízo de Deus, eu estou te alertando do juízo de Deus que virá. A ira de Deus irá vir sobre a humanidade. Deus irá derramar o cálice da sua ira durante toda essa humanidade. Isso que você está vendo, essas catástrofes, furacões, isso não é nada. Isso não é nada perto da ira de Deus que irá vir sobre essa humanidade. Você não tem noção. O que vai vir sobre essa humanidade, nunca ninguém viu e nunca haverá jamais tamanha dor nessa humanidade como vai vir nesses dias de tribulação. Então o que eu estou te ensinando aqui, querido, eu não estou aqui brincando, eu poderia estar fazendo tantas coisas hoje de manhã, mas eu sei que eu estou aqui alertando você. E o meu objetivo é que você seja salvo. Tem pessoas que falam para mim, profeta, é muito fácil usar o jogo do medo. Querido, eu não estou usando jogo de medo nenhum. Eu estou usando o único jogo que Deus instituiu nessa terra, e é a sua palavra. E ai daqueles que saem da sua palavra, ai daqueles que saem da palavra de Deus, serão consumidos. Satanás não brinca, querido, de ser Satanás, e você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar, querido, da sua salvação, você não pode brincar, porque quando o diabo tiver a oportunidade, ele vai te destruir, ele vai te dar uma rasteira e vai te arrastar para o inferno. E no dia da tua morte, escuta o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te pregando aqui nessa manhã. No dia da tua morte, você vai morrer, você vai ver a tua alma descolada do teu corpo. Escuta o que eu estou te falando. Se você não acreditar, tudo bem. Mas você vai se lembrar que teve um homem de Deus na terra que te ensinou isso aqui. No dia da tua morte, você vai se lembrar disso. No dia da tua morte, a sua alma se descolará do seu corpo. Você vai ver a sua alma saindo do teu corpo. Uma fumaça vai vir e vai se levantar um demônio. Grande, ridículo, feio e fedorento. E ele vai dar uma gargalhada e vai pegar na tua mão. Vai pegar a tua alma e vai levar para o inferno. Você vai se ver descendo num abismo de trevas. E não tem mais volta. Não tem mais volta. O seu tempo de arrependimento, de salvação é agora. O inimigo que eu estou aqui te ensinando é Satanás e seus demônios. E ele não brinca em serviço. A primeira oportunidade que ele tiver e o aval de Deus para tirar a tua vida, ele vai tirar a tua vida e vai te arrastar para o inferno. Não tem para onde você correr. Você pode tentar correr para onde você quiser. Essa verdade é absoluta. Assim como a morte, essa verdade é absoluta. E se você tem um pingo de temor de Deus no teu coração, você que está aqui na minha live, primeiro que não é minha, né? Essa live aqui foi o Senhor que me instituiu e está aqui. Mas esse meu canal que está aqui, esse canal é para alertar as pessoas da verdade, ensinar pessoas a ouvir a voz de Deus e ter intimidade com Deus. Porque se você não tiver a presença de Deus, você já tem a presença de Satanás há muito tempo. Não tem mais volta. Escute o que eu estou te falando, meu amado. Eu estou aqui, querido, como um irmão na fé, não só como profeta do Senhor, mas como um irmão na fé, um amigo que te ama. E sabe por que eu te amo? Porque eu estou te pregando a verdade. Eu estou te ensinando a verdade. Muitos não estão mais abrindo a verdade, querido. Não estão mais falando a verdade, são manipulados. Já foram corrompidos há muito tempo. Eu não fui corrompido com nada desse sistema.
Se você não sabe aqui, vídeos meus já caíram aqui na live. Já estão tentando derrubar minha live. O meu canal no YouTube já tentou ser derrubado. Já derrubaram o meu canal do YouTube, tá? O YouTube já derrubou o meu canal. Sabe por quê? Porque eu tô pregando a verdade. Porque eu tô falando a verdade. E isso gera comichão nos ouvidos dessas pessoas. Você não tem noção o processo que eu tive que fazer. Eu tive que mandar um e-mail, falar que eu ia entrar com processo porque eu não tinha falado nada demais. Eu só estava expressando a minha fé, assim como muitos outros expressam a fé deles. E aí o YouTube pediu desculpas e reatou a minha rede. Mas o meu YouTube foi derrubado. E detalhe, tá? O meu canal do YouTube tem pouco tempo que eu tô colocando vídeo lá. Sabe por quê? Porque eu ensino a verdade, porque eu prego a verdade. E vou morrer falando a verdade, pouco me importa. Um canal, uma rede não vai calar a boca do servo de Deus. Então, querido, o que eu quero que você entenda é tome cuidado com o inimigo das nossas almas. Tome cuidado com o diabo, porque ele não brinca em serviço. O diabo não brinca em serviço. Aproveite hoje, nesse sábado de manhã que você está aqui ouvindo esse homem de Deus. Pegue essas palavras, use a seu favor, ore, jejue, se fixe na presença de Deus, assim como aquelas 10 virgens, ligue as suas lamparinas, esteja com elas acesas, porque no dia que Jesus voltar e você está vendo os sinais, olha para o mundo, o que está acontecendo, Jesus está voltando. Ele falou que nos últimos dias teriam catástrofes naturais, tsunamis, guerras, rumores de guerras. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Você pode estar muito carnal para não estar enxergando isso, querido, mas escute o que eu estou te falando aqui. Escute o que eu estou te falando aqui. Jesus está voltando, ele está às portas. Recentemente eu tive uma visão espiritual. Quem quer ouvir isso aqui? Se você não acredita, querido, tudo bem, mas eu quero te contar a visão que eu tive do Senhor. Eu tenho muitas visões espirituais. O pessoal que está pedindo o nome do canal aqui do YouTube é o mesmo canal. Todas as minhas redes é o mesmo canal. Profeta Lucas Jerônimo. O mesmo nome em todas as redes minhas. Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii, todas. Profeta Lucas Jerônimo. É a mesma rede em todas. É o mesmo nome em todas as redes, tá bom? Então você vai me achar com o mesmo nome em tudo. Eu quero que você escute. Recentemente eu estava orando aqui nesse escritório. Aqui é meu local de oração. E o Senhor abriu a minha visão espiritual e eu consegui ter uma visão do Senhor. Deixa eu te contar isso, já vou entrar na mensagem. Gabriel, é o mesmo nome aqui, tá bom, meu irmão? O mesmo nome aqui das minhas redes sociais, Profeta Lucas Jerônimo, é o mesmo nome de todas as minhas redes sociais, tudo bem? Todas, é o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava orando aqui, de joelhos, e eu me vi fora do corpo. Eu me vi fora do corpo em espírito. Nós chamamos isso de êxtase. É o que aconteceu com Pedro lá em Atos, quando ele estava esperando às 3 horas da tarde, na hora do almoço. Enquanto Pedro esperava o almoço, a sua refeição, ele teve uma visão. Eu tive um êxtase do Senhor. E o Senhor me levou a uma região que eu nunca tinha ido. Uma região que a Bíblia chama de região celestial, espiritual. É o segundo céu que a Bíblia diz. E nesse segundo céu, querido, eu vi guerras. Guerras terríveis, anjos de tudo quanto é jeito, imagine anjos de tudo quanto é jeito. Anjos com 4 asas, anjos com 6 asas, anjos com tipos de armas diferentes, eu nunca vi aquilo, escute o que eu estou te falando. Eu não estou aqui brincando, querido, eu estou falando aquilo que eu vi. Acredite se você quiser. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas isso não vai mudar o fato de que eu vi isso no mundo espiritual. E naquele ambiente eu pude ver de longe. Querido, era muito cavalo de guerra. Carruagens de guerra, carruagens, cavalos de guerra, e eu via um ser iluminado branco, vindo num cavalo branco gigante, eu não sabia descrever aquilo, era como se Jesus, eu não conseguia olhar para ele, mas era muita luz, e eu via ele vindo de longe, com aquele milhares, miríades e miríades de anjos, vindo para a terra, e eu estava entre a terra e esse local. Eu estava entre esse local e eu sabia, no meu íntimo, ele não falou comigo, ele não me falou nada, mas eu via no meu íntimo, eu sabia que era Jesus vindo para a terra buscar os seus filhos, buscar a sua noiva, a sua igreja. E querido, essa visão eu tive recentemente em oração. Eu sei, eu sinto no meu espírito que Jesus está voltando. Quem é espiritual compreende as coisas do espírito. Quem é carnal não consegue sentir nada. Mas quem anda pelo Espírito e vive por meio do Espírito, consegue sentir que o fim está próximo. Os sinais estão aí, queridos.
Os sinais estão às portas. O nosso Salvador, Jesus, está vindo buscar a sua igreja. E sabe por que eu estou te falando isso? Você não pode, querido, ficar brincando de ser crente. Você não pode ficar brincando. E se Jesus voltar, querido, você não sabe como ficará aqui essa terra. Para quem estava aqui em São Paulo ontem, querido, ontem não tinha sinal de internet. Ontem não tinha sinal de nada. Uma escuridão em vários bairros. E eu no carro com a minha esposa, estava minha cunhada no carro, e eu falei assim, vocês vão se preparando, porque se vocês acham que isso aqui é uma catástrofe, vocês vão ver aviões caindo, carros batendo, motos, vai ser tanto acidente na volta de Cristo, vai ser uma coisa terrível, o mundo entrará em colapso. E tem pessoas que estão brincando, querido, de ser crente, brincando com o nosso inimigo. Aqui, querido, eu estou falando já de batalha espiritual. Você não pode ficar inerte. Você não pode viver a sua vidinha achando que sua vida é mais importante, querido. Você precisa buscar a Deus hoje o mais rápido possível. Você precisa buscar a Deus hoje. Você sabia que tem empresas, companhias de aeronáuticas, empresas de aviões, escute o que eu vou te falar aqui, que eles não contratam cristãos. Porque eles sabem que Jesus vai voltar e o Senhor irá buscar os cristãos, a igreja. Eles não contratam cristãos. Pode pesquisar o que eu estou falando para vocês. Eles não contratam pessoas que são cristãs, porque eles sabem da promessa da palavra. E nesse dia eles não querem perder aviões. Eles não contratam pilotos e nem copilotos cristãos. Pesquise o que eu estou te ensinando, se você acha que eu estou mentindo aqui. Sabe por quê? Porque eles sabem que esse dia é um dia iminente. É um dia fundamental que irá vir sobre a humanidade. Jonathan Batista falou, Deus não existe, então saia da live. Procure o seu Deus então. O Deus que eu prego é o Deus que criou os céus e a terra. Você pode falar que Deus não existe, você pode falar que Deus não é real, mas você vai se encontrar com Ele um dia e eu quero ver o que você vai falar para Ele. Todos nós prestaremos contas a Deus no grande dia. Você pode, eu já descrevi na palavra de Deus. Eu já fui ateu, já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Isso não ia mudar o fato que eu ia ter que me encontrar com Deus um dia e prestar conta daquilo que eu acreditei. Essas pessoas, elas precisam acreditar, ter um orgulho tão grande para olhar para o céu e ver tanta beleza e tanta organização para falar que Deus não existe. É muita insensatez, é muita tolice. Eu era um desses. Eu era tolo nesse nível. Mas o Senhor abriu os meus olhos, me fez enxergar a verdade. E hoje eu prego e vou morrer pregando sobre esse Deus. Porque eu sei que um dia eu vou estar na presença dele e vou prestar conta a ele da minha vida, tudo que eu falei, tudo que eu fiz, tudo que eu alertei o povo, todas as almas que eu ganhei, todas as pessoas que eu levei a Cristo. E tá tudo bem. Eu estou ciente do que eu ensino, eu estou ciente do que eu falo. Eu vou prestar conta a ele de consciência limpa. Limpa! Eu espero ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Deus eterno. Servo bom e fiel, seja bem-vindo à tua morada, porque você se achou digno. Você foi pesado na balança. Você foi pesado na balança e se achou digno de entrar no reino de Deus. Aleluia! Como eu espero esse dia, Pai. Como eu almejo esse dia. Como eu espero essa data tão especial. Eu passo todos os meus dias, escute aí. Talvez você nunca ouviu isso aqui. Eu passo todos os meus dias da minha vida me preparando para um dia. Eu passo todos os dias da minha vida me preparando para um dia me encontrar com o meu noivo, o meu Jesus, o meu amado, o meu Criador, o Salvador da humanidade, aquele que se entregou por mim e morreu na cruz. Todos os dias para me encontrar com um Deus em um dia específico da humanidade. Aleluia! Então, querido, não brinque com Satanás. Não brinque com ele. Eu quero ler para você uma coisa aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Escute. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia aqui está falando do rei de Tiro e também de Satanás profeticamente. Entenda isso aqui. Muitos textos da Bíblia, tem pessoas que chegou na live agora, eu quero falar isso para vocês. Estamos aqui com quase 400 pessoas online já. Escute o que eu vou falar. Esse texto de Ezequiel capítulo 28 é um texto que fala tanto quanto o rei de Tiro, quanto
quanto Satanás. É um texto profético, ele tem 2 ensinos, 2 visões espirituais ali. Tudo bem? A minha irmã perguntou da visão. Sim, minha irmã. Nesse momento, o Senhor só me permitiu ver isso. Eu cheguei nesse nível, e quando eu acordei da visão, eu só chorava. Eu só chorava porque eu sabia que esse dia estava chegando. Foi um temor muito grande. E para você ter ideia, a volta dessa visão foi tão forte que eu voltei sem conseguir respirar. Eu voltei... Era tão forte, foi tão forte a visão, foi tão real aquilo que Deus mostrou, porque eu tenho certeza que Ele me mostrou o mundo espiritual. A visão foi tão forte que eu acordei sem conseguir respirar direito. E foi nesse contexto que eu tive a visão e o Senhor me acordou. Ele me mostrou que Ele estava próximo, estava voltando. O nosso Salvador, querido, está às portas. Aleluia. Ele está voltando. Ele está voltando. Então conserte a tua vida o mais rápido possível. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas iniquidades. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se humilhe diante da mão poderosa do Senhor, enquanto você tem tempo. Tem pessoas que morreram ontem, que elas não têm mais tempo. Tem pessoas que morreram hoje de manhã. Você está respirando aí, quer dizer que Deus ainda está te dando oportunidade. Se o seu pulmão está se inflando de ar, é porque Deus ainda está te dando misericórdia. Deus ainda continua te amando, mas lembre-se, chegará o dia que a paciência de Deus se esgotará. Deus é paciente, querido, mas a paciência dele não dura para sempre. Para quem não sabe disso, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. O último nível da paciência de Deus é a condenação, é o inferno. Pessoas que morreram ontem foram pessoas que levaram ao limite a paciência de Deus. E o nosso Deus, querido, toma cuidado com o que você tem de imagem de Deus na sua cabeça, tá? Eu sei que Deus está sendo manipulado, a imagem de Deus nesse mundo, por um monte de pastor mercenário da fé na internet. Toma cuidado com o que você ouve na internet. Deus não é só amor. Deus, ele é justiça, e a sua justiça ninguém passará. Ele não faz vista grossa. Ele é um juiz eterno, mas ele tem paciência. Ele tem paciência. O seu amor vai a todos, mas a sua paciência tem limite. Profeta, qual que é o limite da paciência de Deus? Inferno. É quando Deus fala assim, ó: Satanás, fulana ou ciclano é seu. E nesse dia, o diabo vai vir e vai tirar a sua vida. Ele só está esperando Deus perder a paciência com você. Deus tem paciência. Se você não sabe disso, Deus destruiu muitos povos porque testaram a paciência de Deus. Se entregaram ao pecado e à imoralidade sexual. E Deus destruiu todos. Então não vai achando que, Deus não voltou ainda. Deus pode voltar para você hoje. Você pode morrer amanhã, na terça, na quarta-feira que vem. Eu não sei qual que é o dia específico da sua morte, mas esse dia vai chegar. Então vigie, tome cuidado. Vigie e ore constantemente, para que você esteja achado apto para entrar no reino dos céus, apto a se encontrar com Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler um texto falando sobre o nosso adversário. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Preste atenção que nós vamos mastigar esse texto e você vai entender como que é os propósitos de Satanás segundo a palavra de Deus. Escute. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler para você. Você estava no Éden, jardim de Deus. Está falando de Satanás, tá? Lúcifer, luzeiro, ou qualquer outro nome que você queira dar para ele. E se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo e ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Para quem nunca se perguntou de onde veio essas pedras preciosas que hoje o pessoal acha, cava, o mundo era assim antes. Esse mundo antes, quando ele foi criado, ele era cheio de pedras preciosas. Esse mundo era brilhoso, era lindo, era muito similar ao céu.
Mas quando o pecado veio, tudo começou a ficar feio. Se você acha que hoje as cataratas do Niágara e tantos outros, o Canyon lá nos Estados Unidos, são coisas bonitas, você não tem noção como que era essa terra antes. Essas pedras preciosas envolviam seres celestiais. Eu vou falar com vocês um dia, falando um pouco mais fundo sobre isso. Essa terra era linda, totalmente diferente do que você está vendo. Quando o pecado entrou na terra, a terra trouxe muitas, como eu posso dizer isso para você, muitas consequências sérias, até a manipulação da beleza da terra. A Bíblia diz que as plantas, as flores não tinham espinhos, as rosas não tinham espinhos. As rosas começaram a ter espinhos, os animais começaram a se devorar, a terra entrou num colapso total através do pecado. Para quem nunca ouviu isso, eu estou te ensinando aqui nessa live. E sim, esses seres eram envolvidos com pedras preciosas. Eles eram muito bonitos. Não só a terra foi criada com essa essência de pedras preciosas, mas também os anjos, muitos deles nessa terra, tinham essa beleza. E se cobria de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que foi criado. Olha a beleza que tinha Satanás. Antes da queda, antes de cair. Olha como esse homem, né, se a gente pode dizer um espírito, vamos tirar a palavra homem, vamos dizer um espírito de servo, tá? Porque a Bíblia diz que os anjos são servos, só para não confundir a sua cabeça. Quando eu me refiro a um homem, né, sentimento, emoção, mas tire essa palavra para não te confundir e coloque a palavra servo, um espírito de servo. Os anjos são servos, espíritos ministradores, a Bíblia diz, para servir os que hão de herdar a salvação. Esses espíritos de servos, os anjos, eles eram lindos e são lindos, né? Eles não perderam a glória de Deus. Quem perdeu a glória de Deus foi aqueles anjos que caíram, Satanás e seus demônios. Perderam a beleza, perderam a glória, por isso que os demônios são tão feios. Eu já vi alguns que se materializaram na minha frente, principalmente quando eu estava no monte orando. São ridiculamente feios, são feios, fedorentos. É um cheiro de ovo podre, de enxofre, quando eles se manifestam. Eles perderam o aroma de Cristo, perderam a beleza, perderam a santidade, perderam a glória. São seres que não têm nada de bom, queridos. São podres, extremamente podres. Uma vez se materializou na minha frente, ele tinha uma cara de cachorro, um corpo como um corpo de... Deixa eu tentar descrever para você. Ele tinha um corpo mais ou menos como um corpo de um macaco magro. E ele ficava em pé, orelhas grandes, feio, ridículo. E ele se manifestou na minha frente, eu falei, o que você está fazendo aqui? E ele falou, vim aqui para te atormentar. Eu falei, saia daqui em nome de Jesus. Sempre quando nós entramos num período de oração, Satanás se materializa. Sempre quando nós entramos num tempo de oração, o diabo vem para nos atrapalhar. Várias vezes, querido. Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Principalmente nas madrugadas, quando eu vou para o monte orar, Satanás sempre tenta se materializar, criar algum tipo de distração, algum tipo de... faz barulho nas árvores, dá gargalhada, dá risada no meio do monte. Para quem está buscando a Deus, ele vai tentar tirar você do foco de Deus. Satanás não tem mais glória nenhuma, não tem mais poder nenhum. O poder dele, querido, deixa eu te falar uma coisa. O poder de Satanás, ele tem um certo poder, mas o poder dele, ele só tem poder quando você não se posiciona. Porque o poder de Satanás, comparado ao Deus Espírito Santo que está dentro de nós, não é nada. Não é nada. O poder de Satanás não é nem um grão de areia perto do poder de Deus. Mas quando você está em pecado, aí ele tem poder. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Foi o que ele fez com Jó, não foi? Tirou a vida dos filhos de Jó, destruiu a casa onde os filhos de Jó estavam naquela festa, destruiu os animais de Jó, fez chover fogo do céu. O diabo tem poder, ele tem um certo poder, mas comparado ao poder de Deus, não tem comparação. Aprenda isso. Não tenha medo do diabo, querido. O diabo é um verme perto do nosso Deus. É um verme. Mas ele tem poder se você não se posicionar no mundo e na batalha espiritual. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou indo rápido demais? Se eu estiver indo rápido demais, você pode me parar e falar, profeta, não entendi isso. E eu vou te explicar. Tudo bem? Eu vou seguir aqui, estou entendendo que vocês estão aí entendendo, em nome de Jesus. Vamos seguir com a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 28,
Versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Você era querubim, olha isso. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, talvez você nunca ouviu isso, eu estou aqui te ensinando sobre isso. Satanás foi o único querubim ungido. Nós temos muitos querubins na Bíblia, no céu. Nós temos muitos príncipes, não só Miguel, que é um principado, né, um príncipe. Não tem só Miguel, tem muitos outros anjos de príncipes, tá? Nós temos muitos demônios de várias classes também. Porém, Satanás foi o único querubim ungido. Por que ele foi ungido? Porque ele tinha uma unção diferenciada na adoração. Satanás, ele tinha uma unção de adoração. Foi um querubim, e essa unção, pela Bíblia, nós vamos chegar nessa parte, ele era um ser que ajudava no coral celestial, na adoração do reino dos céus. Vocês vão ver aqui logo que eu vou ler com vocês, que nele tinha tambores e música saía dele. Amém? Ele era um ser que era usado muito na adoração. É por isso que hoje o diabo leva tantas pessoas ao inferno por meio da música. Eu já falei isso aqui pra vocês, toma cuidado com as músicas, porque o diabo, ele é um maestro. Ele vai criar as melhores músicas, as músicas mais lindas e belas. Mas no fundo, aquelas músicas têm um poder espiritual para destruir tua vida, travar sua vida no mundo espiritual. Tem pessoas que começam a ouvir músicas e entram em depressão pouco tempo depois. Começam a ouvir músicas, os casamentos são destruídos pouco tempo depois, por meio da música. O diabo usa música. Sabe o ritmo do funk? Esse ritmo do funk que você vê na África, quando eles tocam... Eu tenho um conhecimento de África, tá, querido? Eu não tô vestido aqui, não, só com a roupa africana, só para falar que eu sou... Não. Eu tenho conhecimento da cultura, da feitiçaria africana. Na África, se você tocar o mesmo ritmo do funk, esse ritmo, tu-ta-ta, na África vem um espírito imundo de promiscuidade e imoralidade sexual. As mulheres, quando escutam esse ritmo na África, elas se deitam com um homem. Várias mulheres se deitam com um homem. Somente por meio da música. Por que você acha que quando uma moça, uma mulher, que não tem a presença de Deus, ouve essa música, ela já quer mexer a sua bunda, não é isso? Vamos ser sinceros aqui, eu tô aqui para falar a verdade. Ela já quer sensualizar, por quê? Isso é um espírito imundo que toma conta do corpo dela e ela começa a ter prazer em requebrar o seu corpo e gerar sensualidade. Mas no fundo, aquele ritmo está gerando sensualidade, promiscuidade. É um demônio característico como pombagira e tantos outros. Nós temos muitas pombagiras na cultura e no reino das trevas, né? Demônios que fazem as mulheres dançarem e dançam a noite toda e transam com um monte de homens a noite toda, chega em casa e transa de novo com um monte de homem. Isso são demônios, querido. Isso não é normal. Isso não é normal. O ritmo do funk leva pessoas ao sexo. O diabo, e para você que não entende isso, eu não sei se você já percebeu, não sei se você já percebeu sobre isso, mas em todas as religiões que fogem da presença de Deus, escute o que eu estou te ensinando aqui, preste atenção. Você já percebeu que na China tem tambor, na Indonésia, na África, são tambores? E a Bíblia diz que Satanás tinha tambores nele. Ele usa o ritmo dos tambores para gerar prisões espirituais. E é por isso que pessoas que ouvem essas músicas, adoram ao diabo com essas músicas. Infelizmente, elas já estão presas espiritualmente por meio da música. O diabo usava a adoração para adorar a Deus no reino dos céus. Hoje, aqui na terra, ele usa a música para destruir as pessoas. Por que você acha que quando uma pessoa está depressiva, ela vai ouvir músicas depressivas? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar que quando você está num período da sua vida, você quer ouvir músicas exatamente como você está? E aquelas músicas levam você a um estado muito pior de quando você estava? Escute, querido, o que o Espírito Santo está te ensinando nessa live. Eu não estou aqui te manipulando em nada, eu só estou lendo a Bíblia. Eu estou pregando a palavra para você. E acredite quem quiser. Ouça o Espírito Santo quem quiser. Eu estou falando de algo que eu tenho propriedade. Eu sou levita, querido. Eu toco louvores ao Senhor. Eu toco guitarra, teclado, eu adoro ao Senhor com a minha voz. Bateria, eu toco alguns instrumentos na igreja. Eu sei como que a música toca as pessoas. Teve pessoas aqui na igreja que entraram e ficaram endemoniadas, possessas, por meio da adoração. Ao mesmo passo que a música pode te levar à possessão demoníaca,
A música pode te levar à unção do Espírito Santo. A unção do Espírito de Deus. A música pode te levar a ter endemoniamento. Você pode ficar possessa, endemoniado por meio de uma música que você está ouvindo, por meio de uma música. Por quê, profeta? Porque os nossos ouvidos são portais espirituais. Assim como você aprendeu aqui nas lives passadas, que a nossa boca é um portal espiritual, a Bíblia diz que a nossa boca gera vida ou gera morte. É um portal. Eu abro um portal espiritual no reino espiritual com a minha boca, entre o mundo físico. Assim como eu abro também através dos meus ouvidos aquilo que eu escuto. Por que você acha que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Você nunca parou para pensar nisso? Por que você escuta a palavra de Deus e isso aumenta a sua fé? Firma o seu espírito em Deus. E ao passo que quando você não usa os seus ouvidos para adorar a Deus, você está dando legalidade para o diabo trabalhar na tua vida. Amém? Tá dando para compreender isso? Espero que as escamas dos seus olhos estejam caindo nessa manhã, nessa live. É por isso, querido, que eu não dou legalidade para o diabo em nada. Todas as músicas que eu escuto são louvores e adoração a Deus. Todas as músicas que eu escuto, que eu coloco aqui nos meus ouvidos para me ouvir, são louvores a Deus. Sim, a pastora Sara Shiva fala sobre isso. Eu acabei de ver o comentário aqui da Lelê e seu Xixa. Ela disse, a pastora Sara Shiva fala sobre o poder da música, sim. A pastora Sara Shiva, ela fala muito sobre isso e ela tem propriedade para falar nisso. Eu só não concordo tudo o que ela fala, tá bom, minha irmã? Só vou deixar isso bem claro aqui, meu posicionamento. Principalmente quando ela fala algumas coisas sobre relacionamento, tá? Eu não estou discordando dela, ela é uma mulher de Deus, mas algumas coisas que ela fala eu não concordo. Principalmente no âmbito do relacionamento, tá? Por exemplo, a mulher, é só o homem que tem que chegar na mulher e a mulher não pode... Essas coisas que sabe, que eu não concordo, tá bom? Eu não concordo. Eu não concordo com esses pontos. Eu creio que uma mulher dentro do ambiente ali, de uma roda de pessoas, ela pode dar indícios de que está interessada assim num homem. Eu não vejo esse machismo de que é o homem que tem que ir atrás da mulher. Então, assim, alguns pontos eu não concordo com ela porque, infelizmente, ela não usa a Bíblia, ela usa o que ela acredita, né, nesses pontos. Eu uso a palavra de Deus. Amém? Não é porque uma pessoa é princesa de Deus, é filha de Deus, que ela não pode dar indícios para um homem que ela está interessada em um homem. Tudo bem? Isso nasce através de uma amizade. Entende? Então tem muita coisa que eu não concordo que ela fala, mas quando ela fala de música, por exemplo, ela tem autoridade para falar sobre isso e eu não discordo. Tudo bem? Glória a Deus. Nós temos infelizmente, muito homem aí, banana, que não tem conhecimento nenhum, que a mulher tem que dar vários indícios para mostrar para ele que ela está interessada nele. Então, assim, eu não concordo desses pontos, desse machismo de que o homem tem que ir atrás. Ela pega modelo de reis passados, ela não pega modelo bíblico. Tá bom? Ela pega modelo da monarquia, por exemplo, de que o rei que ia atrás, o príncipe que ia atrás. Isso aí é uma história passada, cultura passada, não é bíblico. Tá bom? A única coisa que a Bíblia diz é que a mulher, ela é virtuosa, ela trabalha com as suas mãos, ela é uma mulher que ela cuida do seu marido, ela ouve a voz do seu marido, enfim. Enfim, só pra dar meu posicionamento sobre isso. Então, assim, muita coisa que ela fala, eu concordo, mas eu não concordo com tudo que ela fala. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, eu creio que sim, uma mulher pode dar indícios para um homem, eu creio que uma mulher pode dar o pontapé inicial, eu não estou falando uma mulher chegar ali e dar uma cantada no homem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que uma mulher pode sim dar indícios, tudo bem? Glória a Deus, mas sobre a música, perfeito, ela tem autoridade para falar, tudo bem? Glória a Deus. Que o que eu não gosto, querido, só para vocês entenderem meu posicionamento, eu já vou voltar aqui para o ensino, tá? O que eu não gosto é quando pessoas falam de si. Ou seja, ela fala aquilo que ela acha e aquilo se torna um dogma naquilo que ela acredita. Não é porque uma pessoa é autoridade, em algum tema, até porque eu já falei da minha concepção isso para algumas pessoas, se ela fosse uma autoridade na área emocional, ela estava casada. Né? Se ela fosse uma autoridade na área emocional, ela já estava casada. Esse monte de regras, esse sistema que ela cria de relacionamento, infelizmente, é por isso que ela está solteira até hoje, ela não está casada. Então, assim, eu acredito que uma mulher, para ter autoridade num tema, ela tem que ter conseguido vencer naquele tema. Então ela teria que ter casado, teria que estar com um homem de Deus para ensinar outras princesas como casar certo. Amém? Por que eu estou aqui falando para vocês? Porque eu tenho autoridade, eu tenho um casamento, eu estou casado há 9 anos, querido. Eu tenho quase 15 anos de relacionamento com a minha esposa.
tá? Eu vivo um relacionamento de amor com a minha esposa, é a mulher da minha vida, eu tenho base, eu tenho autoridade para ensinar. Quem não é casado não tem base para ensinar relacionamento. Infelizmente é a verdade. Mas vamos seguir aqui com conhecimento, tá? Sobre esses pontos, minha irmã, que ela fala sobre o Espírito Santo, sobre a música, nisso eu bato o martelo e concordo com ela. Mas relacionamento tem muito a desejar ali, infelizmente. Muitos dogmas que ela coloca para um monte de gente que infelizmente está solteira igual ela. Infelizmente. Tá bom? Novamente, não tenho nada contra a pastora Sara Shiva. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção no que ela fala. Só que na área emocional, primeiro ela tem que ser o exemplo, ela tem que casar primeiro, porque esse monte de regras que ela coloca está afastando um monte de gente de casamento. Amém? Glória a Deus. Mas amém. Vamos seguir aqui. Vamos voltar aqui para o versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Você era, está falando de Satanás, você era um querubim ungido da guarda. E eu estabeleci você e permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você está vendo que ele estava no Monte Santo de Deus? Satanás estava no Monte Santo, ele estava lá no Monte Santo. Você está entendendo isso aqui? Ele estava ao lado do Senhor, ele tinha contato com Deus, diretamente com Deus. Você era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia que foi criado. Escute, olha que forte isso aqui. Desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ou seja, ele era perfeito. Ele era perfeito em seus estatutos, em a sua perfeição de criação, mas até o dia em que achou iniquidade em Satanás. Ou seja, ele começou a se afastar de Deus. O afastamento de Deus, querido, é o que leva a gente ao pecado. Sabia disso? Deixa eu te ensinar isso, aqui é importante que você compreenda. Alguns teólogos estudam sobre isso para tentar descobrir como que Satanás chegou ao nível de pecado. Sendo que no céu é um lugar maravilhoso, um lugar santo, um lugar puro. Deixa eu te falar uma coisa. A explicação mais plausível que nós temos disso é a que eu vou te falar agora. Talvez você nunca ouviu isso aqui. Escute, anote para você nunca mais esquecer isso. Deus nos criou para estar na presença dele, correto? Deus nos criou para viver por meio dele, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Assim a Bíblia diz. Deus nos criou para estar na presença de Deus, na glória de Deus, em toda a nossa vida, toda a nossa trajetória nessa terra, na presença do Senhor. Ele nos criou para isso. Ele não nos criou para sermos afastados dele. Porque sem ele nós não temos luz, sem ele nós não temos glória, sem ele nós não temos poder nenhum. Somos somente mais uma criatura nessa terra. Tudo bem? Satanás não foi diferente. Quando Deus criou Satanás no reino dos céus, na morada de Deus, o terceiro céu, vocês sabem aqui, eu acho que eu já falei isso para vocês, nós temos o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu, segundo a Bíblia, é o local aonde Paulo foi. E esse homem foi ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis. O apóstolo Paulo pisou na morada de Deus, pisou na morada, na Nova Jerusalém, pisou nessa cidade santa. E esse lugar aonde Satanás também estava, preste atenção que eu estou te ensinando aqui. Esse lugar aonde Satanás estava, esse lugar é um lugar perfeito. Só que tem um detalhe, Deus criou ele com uma posição de grande autoridade. Deus criou Satanás como um grande levita, um grande anjo de luz que cantava e adorava. Para você ter ideia, querido, Satanás, ele era muito admirado pelos anjos. Muito, sabe quando um anjo é referência no céu? Esse era Satanás. Um anjo de adoração, um anjo de música, um anjo de louvor a Deus. Só que tem um detalhe, aquele anjo que foi criado com tanta beleza, com tanto poder e autoridade, e tanta reverência pelos anjos, agora Satanás se via adorando a Deus e surgiu, pelo afastamento de Deus, aquela dúvida: eu também posso ser adorado? Eu também posso ser adorado como Deus? Eu tenho muitos anjos que estão abaixo de mim. Porque existe uma hierarquia com os anjos, tá? Você que não sabe disso, existe uma hierarquia com os anjos. Existe uma hierarquia. A Bíblia fala que são principados das trevas, né? Principados, potestades, espíritos dominador do ar, hostes da maldade, espíritos imundos. Essa é a hierarquia de Satanás e seus demônios. E ainda que Satanás tenha uma organização, o próprio Jesus disse isso, o reino das trevas é organizado. Satanás não pode lutar contra si mesmo. Existe uma organização no reino no império das trevas. Assim também, essa mesma cópia que Satanás copiou o reino dos céus.
A mesma organização que tinha no céu foi essa mesma organização que ele fez o império das trevas. Todos os anjos que acompanharam ele. Profeta, então como que Satanás começou a germinar essas sementes no coração de Satanás? Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria sobre isso. Lembrando que eu estou falando agora teoria. A Bíblia não tem nenhuma base bíblica de Gênesis e Apocalipse de como Satanás gerou isso no seu coração. Mas pela Bíblia eu tenho indícios de como que foi. E é essa teoria que eu estou falando para vocês aqui agora. Vou entrar nela. Essa teoria é a seguinte: assim como eu e você, imagine, eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está numa sala escura. Imagine que você está numa sala escura. Quando você acende a luz da sala, essa sala é toda iluminada pela luz daquela lâmpada, correto? Escute o que eu vou te ensinar. Quando Satanás se afastou de Deus, ele estava se afastando da luz. Ele estava se afastando da luz. E assim como não existe, escute, assim como não existe a escuridão, essa escuridão que nós falamos, na verdade, a escuridão ela só existe por conta da falta da luz. Na verdade, o frio também não existe. O que é o frio? O frio é a ausência de calor. Como que essas coisas geraram no coração de Lúcifer? Quanto mais ele se afastava de Deus, mais ele entrava num período de escuridão. Não sei se você conseguiu entender aqui a explicação. Mas quando ele começou a se afastar de Deus, começou a se afastar da luz, ele começou a entrar num período de trevas. E ele começou a gerar esses pensamentos de pecado. Esses pensamentos de pecado. Eu posso subir ao trono, acima do trono de Deus, e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Amém? Eu não sei se você conseguiu entender a analogia que eu fiz aqui, mas basicamente, isso gerou no coração de Lúcifer pelo afastamento de Deus. Ele se afastou da luz. Como consequência, ele começou a entrar num ambiente de trevas. E isso não é diferente comigo e com você, querido. Já percebeu de quando você se afasta de Deus, da igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, você começa a desenvolver um caráter totalmente destruído, totalmente deturpado? Já percebeu que quando você se afasta da presença de Deus, você começa a voltar a fazer todas as podridões que você fazia antes? Talvez você nunca parou para refletir sobre isso, né? Mas já parou para pensar que todas as vezes que você sai da presença de Deus, você entra numa vida de promiscuidade, idolatria, vícios, imoralidade sexual, você se entrega. Sabe por quê? Porque você está se afastando da luz. É somente na presença de Deus que você consegue vencer os seus pecados, as suas iniquidades, e você consegue vencer o seu orgulho, o seu ego. Porque é na presença dele, é somente nele. Ele tem todo o poder. Quando você se afasta dele, você se entrega a Satanás e aos desejos pecaminosos da sua carne. Eu espero que você esteja aqui entendendo o que eu estou te ensinando nessa live. Entenda isso aqui em nome de Jesus. E nesse cenário, foi o mesmo cenário que Satanás caiu. Ele gostaria de ser adorado. Nós vamos ler aqui agora. Vamos ler? Versículo 15. Ezequiel, versículo 28, versículo 15. Você era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Até o dia em que se achou iniquidade. Versículo 16. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Olha lá. Ele começou a comercializar aquilo que estava dentro dele. Ele começou a falar para os anjos, olha, Deus, olha lá Deus, ó. Deus é tudo é do jeito dele, as leis são deles. A gente pode ter o nosso ambiente. Eu posso ser um líder muito melhor que Deus. Deixa eu governar vocês. Olha como que foi o meu governo até agora. Olha como que foi a minha conduta até agora. Eu nunca desvalorizei vocês, inclusive Deus só quer ser adorado no seu trono. E ele começou a fazer um comércio com as suas ideias, com os seus pensamentos. E manipulou, a Bíblia diz, manipulou a terça parte dos anjos. Só para você ter uma ideia desse número. Se tinha 1 milhão de anjos, tem muito mais que isso, só para você ter uma noção. Se tinha 1 milhão de anjos, ele levou 300 mil. Se tinha 1000, ele levou 300. Se tinha 10, ele levou 3. A terça parte de todos os anjos seguiu Satanás nessa grande guerra espiritual que iniciou lá no céu. E a Bíblia continua dizendo,
Esse comércio que ele fazia gerava violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Deus expulsou Satanás do céu. Ele foi profanado. Ele profanou o Monte Santo das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Tá vendo que o orgulho vem depois do afastamento? Tem muita gente que fala que Satanás foi orgulhoso, né? Querido, o orgulho foi decorrente, é uma consequência do que ele fez de se afastar de Deus. É igual você. Quando você se afasta de Deus, você começa a gerar um monte de coisa dentro de você, sim ou não? Não é isso que acontece? Mas essas coisas são consequências. O orgulho foi consequência da primeira ação, afastamento da presença de Deus. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Olha lá, a sua glória, o que ele tinha. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. O deixará de existir, querido, aqui é uma linguagem analógica de que Satanás não existirá mais na presença de Deus para todo sempre. O sacrifício de Cristo naquela cruz, querido, do Calvário, não foi para demônios. O sangue de Cristo não foi para lavar pecados de Satanás. Somente os nossos pecados. E, querido, dê um glória a Deus muito forte onde você está aí. Porque louve a Deus, porque o sangue de Cristo te lavou dos seus pecados. Se não fosse o sangue de Cristo, você e eu estaríamos perdidos. Perdidos. Estaríamos perdidos. Amém? Glória a Deus. Então o que eu quero deixar aqui nessa live? Já passamos aqui 1 hora de ensino. Eu quero que você entenda uma coisa. Não brinque com Satanás. Se Satanás fez uma rebelião no reino dos céus, imagine na terra, na sua vida e na sua família. Se Satanás usou anjos para manipular os seus desígnios, os seus desejos, imagine você. Tem pessoas hoje que estão orgulhosas, céticas, não recorrem a Deus, sabe por quê? Porque Satanás já tem te manipulado há muito tempo. Você está com a síndrome de Lúcifer. Profeta, o que é essa síndrome? É a síndrome do orgulho, a síndrome da autossuficiência, a síndrome de achar que tem um superego, que você consegue sozinha, que você consegue sozinho sem Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode nada e não é nada sem a presença de Deus. Você pode chegar, querido, a ter muito dinheiro, tudo nesse mundo. Mas você sem a presença de Deus, você não tem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum sucesso nessa terra compensa o insucesso de não andar com Deus e ter a sua salvação. Nada nessa terra que você conquista ou faz pode compensar a perda da sua salvação. A perda da salvação que Deus comprou na cruz do Calvário pelo sangue dele. A sua alma. Nada que você faz nessa terra pode compensar a infelicidade de você perder a sua salvação. Nada. Você pode fazer o que você quiser. Ter dinheiro, ser rico, milionário, casas, carros. Isso não importa, querido. Isso vai ser queimado. Deus irá destruir essa humanidade. Tudo que você vê hoje, até o celular que está na tua mão aí hoje, será destruído. Não vai ficar aqui nessa terra. Vai ser um novo céu e nova terra. Deus vai destruir isso aqui. Vai ser uma nova retificação dessa terra. Tudo voltará a ser como era antes. No jardim do Éden, como ele sonhou, como foi o seu projeto no início. A diferença é que nós teremos acesso à morada celestial, né? A morada celestial repousará nessa terra. E nós teremos acesso tanto à cidade quanto ao jardim. Depois eu falo para vocês sobre isso, para quem tem dúvida, nunca ouviu isso aqui. Tudo bem? O Wagner falou, eu não creio que o pecado de Satanás foi no céu. Foi no céu sim, querido. Foi no céu sim. Foi lá, começou lá. A guerra foi lá. A Bíblia diz que Satanás lutou contra Miguel e Miguel lutou contra Satanás. A luta foi lá. O pecado foi lá. Não tem para onde correr. Tá bom? O pessoal tá perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Rapidinho, só responder esse irmão aqui que ele tá falando aqui, tá afirmando uma coisa que talvez ele não sabe.
Não vai entrar pecado no reino dos céus na Nova Jerusalém, na promessa de Apocalipse. Apocalipse é futuro, correto? Então sim, aconteceu de entrar pecado no céu no passado. Tudo bem? Isso é uma verdade que não tem para onde nós corrermos. O que a Bíblia fala que não haverá pecado, dor, tristeza é na Nova Jerusalém. É depois do juízo final, não tem nada a ver com o que era antes. Tudo bem? A Bíblia diz que Satanás se apresentou a Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Já leu Jó? Espero que você já tenha lido o livro de Jó. A Bíblia diz que Satanás se apresentou diante de Deus. Como que um ser maligno se apresenta diante de Deus? Como que você interpreta isso? Satanás se apresentou diante de Deus e começou a tentar, de certa forma, a Deus, jogando na cara de Deus que Jó tinha tudo porque Deus dava tudo para ele. Ou seja, Deus estava manipulando, de certa forma, Jó e tentando jogar Deus contra... É claro, ninguém manipula Deus, mas você percebe que o diabo tentou fazer algo ilícito no reino dos céus. E você vai dizer o que com isso? Então sim, houve pecado no céu no passado. Não quer dizer que acontecerá no futuro. Tudo bem? Para quem nunca tinha essa dúvida, está aqui respondida para vocês. Tudo bem, queridos? Tudo bem, Wagner? Espero que deu para ficar claro para você aí, tá? Mas sim, o pecado foi no céu. No futuro, não terá mais. Isso não vai existir mais no céu. Tá bom? Glória a Deus. Deu para entender? Acho que sim, né? Que bênção. Queridos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui sobre esse tema? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu vou ter que finalizar a live daqui a pouquinho. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus por esse ensino, por esse conhecimento, por tudo que você ouviu aqui, tá bom? Glória a Deus. E nós vamos seguir depois, nós vamos orar, né? Mas eu quero responder algumas perguntas para vocês, se vocês têm dúvida. Tudo bem? Quem tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar. Agora é o momento. Eu sei que talvez eu não consiga ler todas, porque a gente está aqui com 300 pessoas online. 300 pessoas online. Talvez eu não consiga responder tudo, mas a maioria eu acredito que nós vamos conseguir responder aqui, fazendo um bate-bola rapidinho, tá bom? Profeta, aqui que é um bate-bola, é perguntas e respostas rápidas, né? Sem muito aprofundamento na resposta, perguntas rápidas. Tudo bem, queridos? Nós vamos orar, meu irmão que tá pedindo oração aqui na live, nós vamos orar no fim dessa live por curas, libertações, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos orar sim. Eu creio que você vai receber sua vitória em nome de Jesus, tá bom? Vai ser uma bênção. Glória a Deus, queridos. Você que está aqui na live, enquanto o pessoal está fazendo pergunta, se você puder, curta essa live, curta esse ensino. Ninguém mais está ensinando isso lá fora, gente. Ninguém mais está pregando a verdade. Curta essa live, curta isso aqui, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. E você que está aqui que nunca ouviu, nunca seguiu a minha live aqui, segue, tem um botãozinho na sua tela para você seguir, para você não perder esses ensinos. Eu estou sempre ensinando coisas profundas da palavra. Amém? Coisas da palavra de Deus que ninguém mais, infelizmente, está pregando. Amém, queridos? Então aprenda o que eu estou te ensinando aqui e tudo o que eu falar para vocês nessa live, todos os ensinos espirituais e com sabedoria da parte de Deus, sempre vai ser com base na palavra, sempre com Bíblia. Sempre o nosso fundamento é a palavra de Deus, tá bom? Ela é a lâmpada para o nosso caminho, luz para o nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A minha irmã está perguntando ali, né? Traz o tema sobre predestinação. Ótimo tema, minha irmã. Deixando bem claro que eu não sou arminiano e nem calvinista. Eu não sou nenhum desses caras. Eu não creio que você pode pegar um Deus e colocar dentro de uma caixa de um sistema teológico humano. Eu não creio nisso. O que eu creio é que, escute o que eu vou te ensinar sobre predestinação aqui, para quem não sabe. Para quem não tem noção do que é predestinação, o que é predestinação? Predestino. Essa teoria, principalmente os calvinistas, acreditam. Escute. Os calvinistas acreditam que Deus predestinou todas as coisas. Ou seja, eles acreditam que quando uma criança é molestada, quando as torres gêmeas lá nos Estados Unidos caíram, quando uma pessoa é morta, esfaqueada, tudo isso na doutrina calvinista. Calvinista. Por isso que eu acho que o calvinismo também é uma seita. Tá? Vou deixar bem claro. Não concordo com a teoria. É antibíblico. Eles pegam poucas bases bíblicas para tirarem as suas conclusões. Eu não creio. Não creio nisso. Eu vou explicar qual que é o meu posicionamento teológico a respeito da pergunta da irmã ali, tá? Eu acredito, minha irmã, primeiro, que Deus nos deu o livre-arbítrio. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e mandou seu Filho unigênito a todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O crer é uma escolha, é uma decisão. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas não é porque Ele quer que nenhum se perca que nenhum vai se perder. Porque nós temos o poder
que Deus nos deu de escolha, o livre-arbítrio. Amém? Nós temos um poder de decisão. Nós chamamos isso na teologia de responsabilidade humana. Tá? Então nós temos uma responsabilidade humana de dizer ou de ditar o nosso destino, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Você tem essa autonomia que Deus te deu. E isso, querido, isso é contra a predestinação. Porque a predestinação informa que tudo o que acontece na humanidade foi porque Deus predestinou, ou seja, Deus quis, foi Deus. Neste caso, eu faço uso de um grande teólogo que me inspirou e me ensinou muito ao longo da minha trajetória cristã, chamado Carlos Vailate. Quem quiser pesquisar sobre esse homem, pensa num teólogo sensacional. Teólogo mesmo, é um dos maiores teólogos na minha visão. Carlos Vailate, tá bom? Ele é arminiano, Carlos Vailate. E ele fala, e eu faço uso das palavras dele. Se Deus predestinou todas as coisas, inclusive o mal, ele é o maior pecador do cosmos. Então eu não creio na predestinação. Eu creio que Deus predestina algumas coisas, não todas as coisas. Por exemplo, não tem como você mudar o fato de que Jesus morreria pela humanidade. Por quê? Porque Deus predestinou dessa maneira. Tudo bem? Deus predestinou que Jesus viria a essa terra e morreria pelo nosso pecado, e nada mudaria isso, correto? Isto é predestinação. Deus predestina algumas coisas e não todas as coisas. Tudo bem? Então eu creio que a predestinação e a responsabilidade humana andam juntas. Tudo bem, minha irmã? Eu dei aqui uma breve explicação sobre esse tema que poucos, infelizmente, entendem, né? Então eu não creio que Deus pode ser guardado numa teoria de homem. Deus está infinitamente superior a qualquer teoria humana. Tudo bem, queridos? Deu para entender isso aqui? Então, eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, eu creio sim que Deus predestina algumas coisas e eu creio que Deus também nos deu a responsabilidade humana para escolher o que nós queremos. Glória a Deus? Então não saiam daqui falando, pelo amor de Deus, o profeta é arminiano. Eu não sou nada. Eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, eu não sou o intermediário, tem outras teologias, né, e teorias dentro da teologia sobre isso. Eu não creio que Deus pode ser guardado dentro de uma teoria. Eu creio que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele é soberano, mas Ele não é esse Deus tirano, que faz tudo o que Ele quer. Ele trabalha com o homem. Sempre foi assim e sempre será. Tudo bem? A Bíblia que eu uso, meu irmão Edson está perguntando ali, a Bíblia que eu utilizo, Edson, é a Bíblia NA. Ela tá até surradinha, querido, que eu leio tanto ela, tadinha. É essa Bíblia aqui, ó. Se você quiser tirar um print aí, tira um print. Essa Bíblia NAA é a Bíblia que eu mais me adaptei com a linguagem. Eu gosto muito da linguagem da Almeida, né? A gente tem a Almeida corrigida e nós temos a Almeida atualizada, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então eu gosto muito dessa versão. Eu já li a Bíblia da King James de 1611, já li a Bíblia King James atualizada, do Rei Tiago, né? João Ferreira de Almeida e tantas outras versões, mas essa é a versão que eu mais me adaptei, é a versão que eu mais gosto. Profeta, como assim? Tem várias Bíblias? Querido, o que muda é só o tipo de linguagem, a Bíblia é a mesma. As palavras sinônimas, as palavras com sentidos iguais, não alteram a veracidade da Bíblia. Tudo bem? A Bíblia, ela é verdadeira e fiel. O que muda é só as palavras, que algumas são mais difíceis de entender, mais cultas, e outras são mais fáceis de entender. É só isso que muda da Bíblia, tá bom? Talvez você nunca entendeu sobre isso. Nossa, por que tem tanta Bíblia? Tem Bíblia aqui? Querido, é só para facilitar o contexto, tudo bem? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, e ser-lhe-eis dado. Ser-lhe-eis dado? Ser-lhe-eis dado? O que é isso? E se eu falar assim para você, e te será dado? E se eu falar para você assim, e será dado para você? E se eu falar assim para você, e vão te entregar isso? Você percebe que eu falei várias formas de falar a mesma coisa de maneira mais fácil. É isso que acontece com a Bíblia, tá bom? Os autores, os transliteradores, eles escrevem a Bíblia de maneira mais tranquila e mais fácil para que nós possamos compreender. Então assim, por exemplo, a Bíblia King James é uma linguagem muito culta, né? Muito arcaica, essa é a palavra. E essa linguagem arcaica, às vezes tem pessoas que leem que não conseguem entender nada da Bíblia.
Nesse caso, eu te aconselho, compre uma Bíblia chamada NTLH. É uma Bíblia nova, Almeida, na tradução de hoje. NTLH. Pesquise essa Bíblia aí no Google, é baratinho, não é caro, 70, 80 reais se não me falha a memória. Você vai ter uma Bíblia de estudo com uma linguagem tão fácil que você vai ler como se você estivesse lendo um gibi. Você vai compreender a palavra de Deus de maneira fácil. Então, as versões, é muito importante que você compre uma Bíblia numa versão que você entenda. Senão você não entender, você não vai compreender a palavra de Deus, né? Então compre a Bíblia, nova nova tradução na linguagem de hoje. Nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. Tudo bem? NTLH. Nós só conhecemos a Bíblia quando o Espírito Santo habita sobre aquele. Sim, é uma verdade, meu irmão. É uma verdade. Mas você concorda comigo que se uma pessoa está indo até a Bíblia, quer dizer que essa pessoa tem um pingo de Espírito de Deus falando com ela? Uma pessoa não vai ler a Bíblia se ela não quiser ou ela não tem o Espírito Santo. Uma pessoa só vai ler a Bíblia diz assim, ó, ninguém pode falar Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Então, se uma pessoa já está com desejo de ler a Bíblia, quer dizer que o Espírito Santo já começou a trabalhar nela. Ainda que seja para provar que é uma mentira, ainda que seja para fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo está levando ela a Bíblia para ler. Essas palavras vão gerar vida no seu espírito. Amém? Então, sim, eu creio que se uma pessoa está querendo ler a Bíblia ou quer aprender alguma coisa sobre a Bíblia, o próprio Espírito Santo já está trabalhando nela, já está trabalhando nessa pessoa. Até porque a nossa carne nunca vai querer as coisas espirituais e sempre as coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Próxima pergunta. O pessoal do TikTok hoje está mais caladinho, né? Estamos aqui no TikTok com 170 pessoas online e aqui no Kawai estamos com 110 mais ou menos pessoas online. Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, querido? Aproveite para fazer pergunta, né? Esse é o momento, amém? Nós já vamos orar para estar encerrando essa live e agradecendo ao Senhor por cada ensino. Para quem não sabe, as lives vão ficar gravadas no YouTube, tá bom? Todas as lives vão estar no YouTube gravadas para vocês. Então vocês podem ir lá assistir as lives passadas. Nós falamos recentemente sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito Santo. Thaís Girardi, pode falar, pode perguntar. Nós falamos sobre o Espírito Santo. Nós falamos mais de um mês sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Como que ele trabalha, como que ele faz, como que é os seus propósitos, se ele tem sentimento, se ele é uma pessoa. Nós falamos sobre tudo isso. Nós falamos depois sobre jejum, a ferramenta mais poderosa para matar a nossa carne e nos vivificar no espírito. E agora nós estamos no tema de batalha espiritual. Não percam essas lives, gente. Vai lá na live. É mais que um curso. É muito mais que um curso. É tanto conteúdo que você vai ouvir lá. Tem gente que estão maratonando as minhas lives, assistindo 3, 4 lives por dia. Vocês sabem, as minhas lives não entram aqui, dá 30 minutos, pego um negócio na internet e falo não. As minhas lives são conhecimento e vida para a tua alma. Eu estou aqui pregando para vocês, às vezes eu fico 3 horas, já fiquei 3 horas de live com vocês aqui, vocês sabem, ensinando a palavra do Senhor. Então não perca isso, vá lá para o YouTube, vai assistir, vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Pode perguntar, Lelê e seu Xixa, pode perguntar, minha irmã. A pergunta de vocês não estão chegando para mim, se vocês já perguntaram, tá? Não estão chegando aqui para mim. Nós vamos orar pelo relacionamento da irmã Beatriz, vamos orar sim, minha irmã. Nós vamos orar aqui por relacionamento, por curas, por libertação, tá bom? Profeta, eu fui em uma igreja que foi falado que eu tenho que fazer quebra de demanda na área sentimental. Vamos lá. O que eu entendi da sua pergunta, Thaís, vê se é isso. Só fala se é sim ou não. Se você precisa fazer quebra de vínculos na área emocional. Ou seja, você está presa com relacionamentos passados na área espiritual. É isso? Tira essa dúvida para mim. Lelê, não está vindo sua pergunta para mim, tá? A sua pergunta não está vindo para mim. Não sei se é o algoritmo da plataforma. Lembra que eu falei para vocês que essas plataformas aqui, às vezes, querido, parece que é o cão mesmo, né? Eles não querem que a gente fale algumas coisas, tá bom? Então eles bloqueiam algumas perguntas. Aconteceu isso comigo já, tá? Profeta, eu não consigo ter um filho. Vamos lá, vamos responder essas duas perguntas aqui.
Deixa eu responder essas duas perguntas. Vamos lá rapidinho. A minha demanda hereditária. Sim, eu entendi a sua pergunta, Thaís. Vamos lá rapidinho. Pera aí, gente. Deixa eu responder essas duas perguntas primeiro. Thaís, a Bíblia diz que sim, existem maldições. A Bíblia diz lá em, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui pra você, só pra gente ter uma base bíblica do que eu vou falar pra você aqui, tá? Deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidinho. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deixa eu ler para você. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Rapidinho. Êxodo capítulo 20. Para quem não sabe, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá bom? Inclusive é o nome da igreja que eu pastoreio hoje. Êxodo Church. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Escute, você que está aí na live. Preste atenção, tá bom? Nós já vamos responder a pergunta aqui de vocês. Escute. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que pecam contra mim, em outras versões. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então sim, a Bíblia diz que existem maldições hereditárias. Só que para essas maldições hereditárias pegarem alguém, aqueles demônios que acompanharam o pai, o filho, a mãe, o neto, enfim, essas maldições, escute o que eu vou falar para vocês, escute, elas só continuam se vocês estiverem longe da presença de Deus. Ou seja, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Só que sim, você precisa orar pedindo perdão ao Senhor. Por exemplo, uma pessoa que começa a ter relação sexual com várias pessoas ao longo da vida. Você precisa orar, primeiramente, pedindo perdão a Deus e quebrando todos esses pactos que você fez com Satanás. O mundo espiritual, querido, é real. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que quando uma pessoa, escute, quando uma pessoa tem relação sexual com uma prostituta, ele se tornou um com aquela pessoa. É um altar, é um pacto de sangue. Então, se você fez isso, você precisa pedir perdão a Deus e quebrar todos esses pactos que você fez no passado. Todos. Não importa. Dobre o seu joelho no chão, use o sangue de Cristo e lave os seus pecados com o sangue do Cordeiro. Uma pessoa que não faz isso, sim, ela está debaixo de maldição. Tudo bem? A Bíblia diz assim, ó, que não haja raiz de amargura dentro de vocês. Isso vai dar autoridade no mundo do espírito. Todas essas questões, relacionamentos maltratados, mal trabalhados, enfim, tudo isso gera amargura, e a amargura dentro do nosso coração, ela gera legalidade para o diabo trabalhar no mundo espiritual. Por exemplo, a falta de perdão. Se você não sabe disso, se você não perdoa, o seu Pai Celestial também não vai te perdoar. É a Bíblia que diz. Não sou eu. Então, se você não perdoa o seu irmão, você também não será perdoado pelo seu Pai. Não importa o que fizeram. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. A Bíblia diz em Oséias capítulo 3, capítulo 4, versículo 6. É isso. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra. Amém? Então, querida irmã, ore e quebre todas essas maldições que estão te acompanhando, se estão te acompanhando. Ore quebrando isso, peça perdão a Deus, use o sangue de Cristo para que você possa ser liberta. Eu já expulsei demônios de muitas pessoas dentro da igreja que estavam debaixo de maldições, trabalhos de feitiçaria. Uma pessoa que está em pecado, trabalhos de feitiçaria pegam sim. Não só pegam, como destrói a vida das pessoas. Amém? Exato. Tem que ter arrependimento do pecado e tem que usar o sangue de Cristo para quebrar essas maldições, quebrar esses pactos que fizeram lá atrás. Por que você acha que você fez um pacto com o diabo e acabou tudo? Você acha que é fácil assim? O diabo é um ser legalista, querido. Ele vai usar tudo a favor dele. Ó Deus, mas ela comeu lá no terreiro do candomblé, comeu minha comida, hein? Ela comeu minha comida lá, hein?
Ela está aí na igreja dando uma de santinha, mas ela comeu minhas comidas no terreiro da Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Tem pessoas, querido, que já estavam comigo na igreja. E nós começamos a fazer um culto de libertação. E eu coloquei a mão no estômago dessas pessoas. Geralmente elas começam a vomitar trabalhos de feitiçaria que foram feitos lá atrás. Então sim, maldições, elas pegam. E eu estou deixando claro para vocês aqui. Daqueles que desobedecem e odeiam a Deus. A palavra de Deus está deixando claro para nós. Mas Deus dá a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Tudo bem? Não é só porque você veio para a igreja ou você veio para Cristo que você segue sua vida normalmente. Você precisa se arrepender dos seus pecados, quebrar esses pactos que você fez com o diabo lá atrás, para que sua vida seja destravada. Tem pessoas que estão com a vida travada no mundo espiritual porque não quebrou os pactos, não quebrou o que fizeram lá atrás. Amém? Por isso não há perdão se ele somente... porque o diabo não se arrepende. Por isso não há perdão para ele. Não, minha irmã. O diabo não se arrepende, ele perdeu. O diabo não tem Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O pecado não tem Espírito Santo. O diabo não tem Espírito Santo. Não tem como ele se arrepender. Não há arrependimento para quem perdeu a presença de Deus. Por que uma pessoa se arrepende dos seus pecados? Porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Ela tem o Espírito Santo falando com ela. O diabo não tem isso, não tem como ter arrependimento. Amém? Glória a Deus. Deu para entender isso aqui? A minha irmã perguntou, eu quero ter filhos. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Esse tema é muito complicado falar assim tão rápido, mas eu vou tentar dar a maior resposta e a explicação mais plausível para você. Escute. Todas as enfermidades que nós temos hoje, escute o que eu vou te falar. Todas. Uma pessoa que nasce cadeirante, uma pessoa que nasce surda, uma pessoa que nasce cega, todas essas mazelas na vida e no corpo do homem, todas são por conta do pecado. Isso é a contaminação do pecado. O pecado contaminou a criação de Deus. E todas essas imperfeições, crianças que nascem com microcefalia, querido, nada disso Deus queria. Isso são resquícios do pecado de Adão e Eva e do pecado da humanidade. E essa consequência pode recair a qualquer um. A qualquer um. Eu vou te dar um exemplo. A minha filhinha, Luna, ela nasceu com a sua parte íntima bem fechadinha. Bem fechadinha. Ela mal conseguia fazer xixi. Tá entendendo? Em algum momento, a minha filha colheu isso de pecados da humanidade. Consequências da humanidade. Esses pecados vão se recair a qualquer um. A qualquer um. Na minha filha foi esse. E o que nós fizemos? Nós começamos a orar. Eu lembro que nós ungíamos, nós declaramos a cura, porque eu não queria que minha filhinha de 3, 4 anos fizesse uma cirurgia tão evasiva como essa. E deixa eu te contar esse milagre. Minha filha com 4 anos, depois de 4 anos, querido, eles falam que não tem mais como, não tem mais jeito. É só cirurgia. A medicina. Mas o Jesus que eu creio é o pai da medicina. Jesus é o criador dos céus e da terra. E nós oramos, e eu lembro, como se fosse hoje, a área íntima da minha filhinha abriu perfeitamente. Num dia comum. Num dia comum, nós estávamos trabalhando na igreja, nós chegamos da igreja, minha esposa foi trocar minha filha na época, ela estava com 2 anos e pouco, 3 anos e pouco, não lembro agora. Não, ela estava com 2 anos e pouco, é isso, ela estava saindo das fraldas, eu acho. É isso? Não, ela já tinha saído das fraldas, gente, perdão. Ela já estava usando a roupa íntima mesmo. E quando a minha esposa foi olhar, estava perfeita a área íntima da minha filhinha. Então, querida irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda faz milagres. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu preciso te falar. Como profeta do Senhor, eu tenho que falar a verdade. Nós poderíamos ter orado e Deus não tivesse feito nada. Tudo bem? Então, Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós temos que confiar nele. Ore, unja o seu útero. Unja ele e comece a declarar a cura todos os dias. Eu declaro a cura sobre o meu ventre. Senhor Deus, eu declaro a cura. Comece a profetizar sobre seu ventre. Comece a profetizar sobre sua vida. Eu declaro cura no meu ventre. Senhor Jesus, abra a minha madre. Deus, abra que o meu útero seja fértil. Comece a declarar, profetize todo dia. Porque a nossa boca tem poder. Declare sobre o seu ventre isso. Amém? Ore.
Peça com seu marido. A oração do casal tem um poder tão forte, você não tem noção. Eu e minha esposa junto orando pela minha filha, a área íntima da minha filha que nasceu colada. O Senhor abriu, querido, e deixou perfeito a área íntima da minha filha. Eu tenho muitos testemunhos para contar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Querido, Deus já me curou de coluna, de tanta coisa, você não tem noção. Deus ainda cura. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Use sua boca, declare palavras no mundo espiritual. Eu declaro o meu ventre curado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo filhos aqui, Senhor, filhos que serão criados na tua casa, na tua presença. Declare palavras sobre a tua vida. Amém, minha irmã? Declare isso sobre a tua vida. Eu creio na tua cura em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já ouviu falar aqui do pastor Paulo César Baruch e da sua esposa? Eles passaram, se não me falha a memória, mais de 10 anos tentando ter filhos. Escute o que eu estou falando. No momento certo, Deus abriu a madre dela. E hoje ela gerou filhos. Fernanda Brum era estéria. A pastora Fernanda Brum. Deus abriu a sua madre. Se não me falha a memória, ela tem 2 ou 3 filhos hoje. Querido, Deus tem poder. Amém? Deus tem poder. Ore quebrando todo o trabalho de feitiçaria se foi feito. Ore quebrando tudo e profetize sobre a tua vida. Creia, não duvide. Nós temos muitas pessoas na Bíblia. A esposa de Abraão era estéril, não podia gerar filhos. A Ana e Eucana, seu marido, não podiam gerar filhos. A Ana não podia gerar filhos. Querido, Deus cura, mas é no momento certo, na hora certa, e declara. Olha lá, Fernanda Brum perdeu 4 filhos e teve 2. É exatamente isso. Então, querida irmã, declare sobre a sua vida. Amém? Declare sobre ela. A nossa palavra tem poder. Declare sobre sua vida a cura, declare filhos e não desista, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá bom? Se eu posso deixar uma dica de ouro para você, minha irmã, é essa. É essa a dica que eu dou para você. Abra sua boca para você profetizar sobre a tua vida, para você conseguir gerar pelo poder de Deus. Não é você, mas é pelo poder do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. É isso então. Exato. Abra a boca para abençoar, para profetizar sobre a tua vida. Declare palavras. Você aprendeu aqui comigo o tanto que tem o poder da boca. A boca é uma arma contra o inferno. Amém, queridos? Então, vamos orar então, queridos? Vamos orar? Foi bênção essa live para a tua vida? Deu para você aprender bastante coisa aqui? Na segunda-feira pela manhã, nós vamos continuar com as lives, tá bom? Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, vamos continuar com esses ensinos sobre batalha espiritual, as ferramentas da batalha, como nós nos protegemos da batalha espiritual. Nós vamos falar sobre tudo isso, cada ferramenta. Nós vamos abordar, possivelmente na segunda-feira, sobre Efésios capítulo 6, a armadura do Senhor. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre esse tema. Sobre a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho. Nós vamos aprender cada peça e como isso guarda você no mundo espiritual. Como isso te previne. Tem pessoas hoje que nem sequer oram. Senhor, eu me revisto com a armadura espiritual de Efésios capítulo 6. É uma pessoa desprovida de proteção. Querido, eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou seguir aqui. Você me conhece, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo. Se deixar aqui, eu vou até amanhã falando. Mas é uma armadura que nós precisamos usar. Precisamos usar. Não é só ali referências de contextos de verdade, justiça, não. É uma armadura espiritual. Paulo fez questão de falar de uma armadura espiritual, sabendo que existia ela no mundo espiritual. Tudo bem? Possivelmente na segunda-feira nós vamos iniciar. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com você te ensinando. Somente no sábado é só pela manhã, porque à noite nós temos compromisso na igreja. E no domingo nós não temos live, porque eu estou pregando na igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Tá bom? A igreja Êxodo Church. Quem quiser seguir o Instagram, para você ouvir as pregações também lá na igreja. Eu estou pregando sempre nos domingos na igreja, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, que eu pastoreio. Eu sou o pastor presidente da igreja. Tá bom?
Glória a Deus, vamos orar então? Vamos falar com Deus? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos orar? Vamos falar com o Criador dos céus e da terra? Isso é um privilégio que nós temos, tá? Faça uso desse privilégio, você ter contato direto com Deus. Na velha aliança, as pessoas não tinham acesso a Deus da maneira que você tem. Não tinham. Tinha que ter um sumo sacerdote para falar com Deus, para falar com o povo. Ou um profeta de Deus que viesse e falasse com o povo como boca de Deus na terra. Hoje você pode falar com Deus diretamente, você tem acesso a Deus diretamente. Você tem acesso ao trono da graça. Com ousadia, a Bíblia diz, adentremos ao Santíssimo Lugar pelo sangue de Cristo, o novo e vivo caminho. Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Amém? Amigo Espírito Santo, nós agradecemos, ó Pai, por mais essa live na Tua presença. Espírito amado, eu te louvo por cada ensino, cada sabedoria do alto, Senhor, que aqui o Senhor tem nos trazido. Que cada vida dessa live possa ter compreendido, Pai, como que é o nosso inimigo, o nosso adversário. Satanás e seus demônios, Pai, que lutam de dia e de noite para destruir a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, nossa vida com Deus. Senhor, não permita isso e nos fortaleça, ó Pai, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, crescer na graça, no poder, na virtude. Nós queremos ser mais cheios do Teu Espírito, ó Pai. Nós queremos ter força, Pai, para vencer as batalhas, as lutas, as enfermidades. Senhor, cura, toca agora, Pai, em cada enfermidade. O Senhor tem o poder, Pai, vá onde essas pessoas estão precisando de cura agora. Em o nome de Jesus. Toca agora, Pai. Toca agora, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, no corpo, aonde tem enfermidade, Pai, arranca agora, com o Teu poder em nome de Jesus. Arranca pela raiz, ó Pai. Toda enfermidade, seja no corpo, seja na alma, enfermidades de alma, nós declaramos a Tua cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eterno Deus, toca agora com o Teu poder e com a Tua glória em cada vida que me escuta agora. Cada alma que escuta agora, Pai, a minha voz. A voz do Espírito de Deus sobre a minha vida. Seja curado pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado pelo fogo do Espírito de Deus. Pelo dedo de Deus agora em nome de Jesus. Amado Deus, toca agora, Pai, cada pessoa depressiva, angustiada. Arranca, Pai, agora toda a depressão, toda a crise de ansiedade, todo o transtorno, Pai. Trata agora, cura agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, envie Teus anjos agora onde cada um está agora, Pai. Entre em batalha pela vida de cada uma dessas pessoas. Que cada alma agora seja agora, Pai, liberta pelo Teu poder. Pela Tua cura. Pela Tua, Senhor, verdade. Cristo Jesus. Cristo em nós. A esperança da glória. Obrigado, Jesus, pelo Teu poder. Obrigado por essa live tão poderosa. E que nós possamos crescer, Pai, cada dia. Na graça e no conhecimento. Nós queremos mais de Ti. Nós estamos famintos, ó Deus, pela Tua presença. Nós estamos sedentos pela Tua presença. Como a corça anseia pelas águas. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua presença. Pelas águas do Espírito. As águas que quando nós tomamos, nós não temos mais sede espiritual. Porque Tu és, Jesus, a água viva que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Eu Te agradeço por essa live, esse momento. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esses ensinos, por essas compreensões da Tua palavra. E que nós possamos crescer cada vez mais. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção, né? Nós temos que tirar algumas lives, queridos, para nós orarmos pelo menos uma hora. Tirar uma hora de oração.
Às vezes eu oro rápido aqui pra gente tem que terminar, né, por conta do horário. Já estamos aqui 1h30 nessa live. Mas eu quero poder ter algumas orações com vocês, ter tempo de oração com vocês. Possivelmente eu vou fazer isso pelo YouTube, porque lá eu consigo colocar coisas extensas, né? Subir orações no YouTube extensas. 3, 4 horas. Já vi vídeo no YouTube de 30 horas. Possivelmente eu vou orar com vocês no YouTube, amém? Mas, em nome de Jesus, que você possa crescer na graça e no conhecimento cada dia. Cada dia é um degrau que você está crescendo nessa live com Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um fim de semana poderoso na presença de Deus, cheio da presença dEle, cheio do amor dEle. E não se esqueça, no domingo nós estaremos às 18 horas pregando no Instagram da igreja, Êxodo Church. Quem quiser entrar lá e seguir, esse aqui é o logo da igreja, tá? Se você quiser printar a tela aí, printa a tela. Só para você saber como que é o logo, para você encontrar no Instagram, tá bom? Esse aqui é o logo da igreja, Êxodo Church. Lembra que ele é escrito de ladinho Êxodo, ó. Êxodo, tá? Êxodo Church é a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tá bom? E você pode crescer cada vez mais no conhecimento e vai se preparando, querido, que domingo vai ser uma pregação poderosa. Se você puder estar presente online, se você não puder, vá para sua igreja, vá buscar a Deus na congregação que você está hoje, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que você tenha um fim de semana poderoso, em nome de Jesus. E lembre-se, amém? A minha irmã Didi Silva até falou ali, ó. Sem sacrifício, não há fogo do Espírito de Deus. Quanto mais sacrifício você faz por Deus, quanto mais você faz por Ele, mais Ele te enche do poder, da glória e da virtude dEle dentro de você. Você cresce com Deus quando você se sacrifica nele. Amém? Deus abençoe sua vida, querido. Amo você em Cristo Jesus. O Senhor te ama muito mais que eu. Então abrace, tome posse desse poder e desse Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe sua vida, querido. Fica na bênção em nome de Jesus. Um abraço. Glória a Deus.